Olá, boa noite. Eu sou Rafaela Aquino, eu sou dentista e eu sou terapeuta. Estou terminando meu mestrado em Medicina Biológica Naturista com ênfase em acupuntura e fitoterapia. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar com vocês, né, para poder dividir um pouco desse conhecimento que eu tenho angariado ao longo dos últimos 25 anos de profissão, onde eu exerço simultaneamente a odontologia e as áreas das terapias holísticas. Sejam bem-vindos, Dani, Fátima, Mari. Hoje me perguntaram o seguinte, Dani, se eu sei ser terapeuta sem ser dentista. Eu posso responder com certeza, Lívia, Olímpia, que acabaram de chegar, que sim, eu conseguiria ser terapeuta sem ser dentista, mas para mim é impossível ser dentista sem usar as terapias integrativas. Hoje, né, de manhã, eu e o Ernesto, nós começamos, né, com um procedimento completamente integrativo no nosso consultório. E é isso que eu quero dividir aqui com vocês, profissionais e pacientes que estão me seguindo. E o assunto de hoje, gente, é o relógio cósmico, o relógio biológico da medicina chinesa. Seja bem-vinda, tia Fátima. Eu acho que você vai adorar o assunto de hoje, porque eu vou falar de como os nossos órgãos funcionam. Em cada minuto, né, a cada hora, todo o tempo, o nosso corpo é o mecanismo de autocura mais perfeito que existe. Então a energia, o Qi que a gente fala, né? Seja bem-vindo, Luiz. Ele circula no nosso corpo durante todo o tempo, 24 horas por dia. Então, embora exista esse fluxo constante, a cada 2 horas, tá? O nosso relógio biológico se concentra num órgão e numa víscera para literalmente fazer uma faxina, fazer os reparos. Seja bem-vinda, Ive, Nilza, né? Nilza Mendes, seja bem-vinda. E o assunto de hoje, Ana, é justamente entender que essa energia vital que circula pelo nosso corpo inicia o seu trabalho, gente, pelo meridiano do nosso pulmão. E sabe que horas que isso acontece? Às 3 horas da manhã. Depois do meridiano do pulmão, a energia vital, Qi, na sua maré energética, ele vai para o intestino grosso. Depois para o estômago, baço, coração, intestino delgado, bexiga, rim. Imagina cada hora o seu organismo se concentrando em fazer reparos no órgão, numa víscera. Aí ele vai para o pericárdio, o triplo aquecedor. O que é o triplo aquecedor? Boa noite, Ana, que está chegando agora, Ana Lúcia. O triplo aquecedor, gente, a gente tem 3 aquecedores, tá? 3 mecanismos. Seria do diafragma ao esse pontinho aqui da garganta, ó. O aquecedor superior. Do diafragma ao umbigo, o aquecedor médio. E do umbigo à pelve, o aquecedor inferior. Então, seria o triplo aquecedor, tá? Depois a vesícula biliar e o fígado. E assim, ó, esse círculo vai acontecendo simultaneamente. Então, como a gente viu, para quem está entrando agora, a medicina chinesa acredita que cada órgão tem o seu próprio relógio. Ou seja, uma hora em que ele está no seu máximo de energia. Seja bem-vinda, Márcia. E é propriamente nessa faixa horária que a energia Qi penetra e circula por cada órgão. Patrícia, que bom que você chegou. E um distúrbio ou uma doença que sempre acontece na mesma hora pode dar pra gente o indicativo de que órgão e que víscera que tá em desequilíbrio. Me conta aí, quem tá na live, se você tem alguma dor. Maria Eduarda, Jéssica, me conta, você tem alguma dor, alguma sensação estranha, vamos falar assim, um desequilíbrio orgânico que acontece todos os dias na mesma hora? Então, se você tem, me conta aí, né? Me diga que horas dói e eu direi qual o seu problema, qual o seu órgão e qual a sua víscera em desequilíbrio, tá? Então, o relógio biológico... Oi, Lu Tombai, nosso Mr. Brasil Trans. Que sucesso, que delícia você aqui. Então, o relógio da medicina chinesa pressupõe que os nossos 12 meridianos sejam divididos em 12 vezes, né? Ou seja, 2 horas para cada meridiano. Olha, a Lívia já está perguntando, para tratar o intestino, qual seria a hora? Gente, manda, ó, tem aqui embaixo, ó, tem esse aviãozinho.
Manda para seus amigos e convidem, que agora nós vamos começar a responder isso, tá? Seja bem-vinda, Delma. Você chegou na horinha, tá? E me conta uma coisa aí. Quem durante a noite acorda sempre no mesmo horário? Né? Vamos entender o que acontece? Então eu vou virar para vocês que eu fiz aqui um material. Ana, seja bem-vinda. Dor do lado esquerdo da face quando acorda. Vamos ver o que acontece. Eu vou responder todas as perguntas, prometo. Mas eu vou começar contando para vocês do nosso pulmão, tá? Ó, eu vou virar a câmera, tá? Depois para mostrar esse slidezinho para vocês. Então, de acordo com a medicina chinesa, o pulmão, tá? Os nossos pulmões, direito e esquerdo, são os primeiros órgãos a acordar. São os primeiros órgãos a levantar, mesmo quando a gente ainda está dormindo. E o que o pulmão faz? O pulmão começa a se encher. Seja bem-vindo, Michael. Que bom você aqui, Marcinha. Quando a gente acorda, né, das 3 às 5 da manhã, provavelmente você está com desequilíbrio no seu pulmão. E eu não sei se o Dr. Michael, né, grande especialista em harmonização orofacial, sabe que o nosso pulmão é responsável pela nossa pele e pelos nossos cabelos, pela beleza e pela vitalidade. Seja bem-vinda, Elisângela. Então, se a gente não respira bem, é impossível ter pele boa, tá? Então, quer tratar a harmonização orofacial? Comece pelo pulmão. Por quê? O pulmão é responsável por levar energia, o Qi, energia vital, simplesmente, gente, para todo o corpo. E também para direcionar o sangue, porque o pulmão faz direcionamento do sangue e a oxigenação do sangue, ou seja, é o pulmão que leva oxigênio através do sangue para todos os órgãos. Se a gente tem um aparelho pulmonar deficiente, você não vai ter pele boa, nem cabelo bom, tá? Esquece isso, porque é impossível. A vida começa pela respiração. Todos os nossos mecanismos, tudo que acontece com a gente está ligado na nossa respiração. Pensa bem, quando que o neném nasce, que o médico fala nasceu, é quando ele dá o tapinha na bunda e a criança recebe o sopro de vida, a energia vital. E quando a gente morre? Quando a gente literalmente dá o nosso último suspiro. Então, desde o primeiro minuto até o último minuto da nossa vida, o pulmão comanda todas essas funções. Então, se você quer ter saúde, beleza e bem-estar, cuide do seu pulmão. Fazer fisioterapia respiratória é maravilhoso. Lá no meu feed tem, quando eu tive Covid, eu fiz fisioterapia respiratória 3 vezes por dia. Esse é um hábito que eu trouxe depois do Covid. O Covid me deixou coisas boas, tá? Falando em coisas boas, quer limpar o pulmão? Tomar água. Quem tá aí no desafio da água, de tomar 3 litros de água por dia, já tá compartilhando comigo resultados maravilhosos, tá, gente? É surreal o que acontece com a pele e com o cabelo de quem tá hidratado, tá? Agora, a gente estava falando das 3 às 5 da manhã. Para os yogis, para as pessoas que gostam muito de meditação, qual o melhor horário para se meditar? Me fala aí, Miriam, qual o melhor horário para fazer meditação? Que saudade de você, Miriam. Miriam foi uma grande amiga, uma parceira, uma colega de trabalho, me auxiliar durante os anos que eu tive em Pouso Alegre. Eu morro de saudade. Minha eterna gratidão, tá, Miriam? Você faz parte da minha vida e é uma pessoa que eu trago no meu coração com muito amor, com muita saudade. Um beijo pra você, pra toda a sua família aí. A Jéssica tá falando, verdade, depois do Covid a resistência da respiração deu uma piorada. Sim, tem que fazer exercícios respiratórios. E qual a minha sugestão? Quem me conhece sabe que eu sou simplesmente apaixonada no óleo de hortelã-pimenta. Foi ele que me trouxe para aromaterapia, tá? Então a minha sugestão para vocês é o seguinte. Eu tô até com a minha caixinha de óleo lá embaixo. Mas olha aqui, gente, ó. Todos os óleos eu fiz eles em rolon, tá? Olha que bagunça que tá na caixinha. Então, a minha sugestão é, pegue uma gotinha de óleo de hortelã-pimenta, coloque na palma da sua mão, com o dedo indicador, aplique em torno de todo o couro cabeludo, na orelha, tá? Faz do outro lado a mesma coisa, esfrega na nuca aí, ó. Faz copinho, cuidado com a pontinha dos dedos para não ir no olho. Inspira, tá? Inspira e expira.
existe lá no meu IGTV um exercício no Tal Mãe Tal Filha que eu e a Bianca ensinamos que chama Pranayama. É um exercício de respiração de narinas alternadas da medicina Ayurveda. Assistam que vocês vão gostar. E tem muita coisa sobre a fisioterapia respiratória. Então façam fisioterapia, tá? Então, meditar das 3 às 5 horas é o melhor horário, respondendo, tá, Miriam? Por quê? Porque a base da meditação, gente, nada mais é que respirar. Inspira e não pira, tá? Agora, se você acorda, Jéssica, das 3 às 5 da manhã, com tosse, espirro, congestão nasal, pode ser indicação que você está com excesso de muco ou que tem uma alimentação deficiente. Gente, você sabe o que mais dá muco? Ou seja, que junta umidade do nosso pulmão? Leite, tá? A lactose. Então, se você quer, Rafaela, meu filho vive gripado, vive resfriado, vamos começar a tratar aí um blend que eu amo, se chama Brief, que é um blend da respiração da doTERRA, tá? Eu já mostro para vocês aqui que eu amo. E como que a gente faz? A gente aplica o Brief no peito e nas costas, diluído com óleo, tá? Aplica nas têmporas e aqui também, ó. Então é delicioso. Olha, é sensacional. Eu vou compartilhar com vocês um depoimento que eu recebi hoje de uma paciente que esteve comigo ontem. Ela falou para mim, Rafaela, meu noivo, nós não casamos porque meu noivo teve uma crise de pneumonia, ele tá se tratando há muito tempo, tá fazendo um monte de coisa e ainda não tá legal. Eu falei para ela, leva esse Brief, usa dessa forma, põe no inalador, né, porque o tempo tá seco, a gente tem que manter o ambiente bem úmido, põe no inalador. Hoje de manhã acordei com a notícia maravilhosa que ele dormiu bem, que a respiração melhorou rapidamente. Por quê, gente? Porque os óleos essenciais demoram somente décimos de segundos, tá? Para fazer efeito. Mas em 22 segundos ele tá lá no nosso sistema límbico, que controla as emoções lá no nosso cérebro. Em 2 minutos ele caiu na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos ele simplesmente está em todas as células do corpo. Então é muito, muito, muito maravilhoso. Então vamos pensar em uma alimentação e fazer exercícios respiratórios para fortalecer o pulmão, porque é onde a vida começa, tá? Então enfrentar a vida, eu sempre falo com a minha filha, postura aberta. As pessoas que enfrentam a vida de peito aberto vivem melhor, né? Saint-Germain dizia sabiamente que nenhuma soma de esforços é capaz de deixar uma pessoa bonita externamente se a paz e o amor não habitarem o seu interior, né? A beleza integral. E é isso que eu tô falando, porque sabe qual é a emoção que adoece os pulmões? Quem arrisca, gente? Eu quero vocês participando comigo. Quem arrisca? Qual a emoção adoece o pulmão? A Fátima tá falando de fibromialgia. Prometo que eu vou responder no finalzinho, tá? Fica comigo. Então, gente, o pulmão adoece com a tristeza, a depressão, a melancolia. Exatamente, a tristeza, a depressão e a melancolia. E o que é a tristeza? Ó, a Márcia, minha aluna, minha paciente, minha amigona de São Paulo, ela sai de São Paulo para fazer botox aqui em Minas e arrasta o maridão. Então eu morro de alegria quando eu vejo essas pessoas vindo de tão longe para dividir comigo esse amor. Isso aí, Miriam, a tristeza. E por que essa tristeza é cinza, né? É porque ela vai diminuindo a nossa energia, tá? Então, pessoas que sempre acordam das 3 às 5 da manhã, pode ser um sinal, se não tiver uma doença no pulmão, órgão, pode ser uma pessoa que está triste, que está deprimida, que está melancólica. Buda dizia, oi Neia, Neia é minha moedinha da sorte, igual do tio Patinhas. Foi a primeira aluna a comprar o curso de aromaterapia holística. Gratidão, viu, Neia, por estar seguindo esse ano aqui com a gente. Então a emoção da tristeza adoece o pulmão. E Buda dizia que depressão é excesso de passado. Eu não conheço Olavo, um grande psicólogo e amigo. Olavo, me fala uma coisa, você conhece alguém que consegue seguir em frente olhando para trás? Não dá, né, gente? Não dá. E a depressão é justamente, né,
esse sempre olhar para trás. É lógico, e a gente está com psicólogos aqui na live que podem falar muito melhor que eu sobre isso. Eu acredito que as pessoas hoje buscam uma coisa inexistente, principalmente muito constante nas redes sociais. A felicidade como estado permanente, né? Como se todo o tempo você tivesse que estar bem, você tivesse que estar feliz. E as pessoas não estão sabendo lidar com as pequenas frustrações do dia, né? Então, no caso de tristeza e melancolia, o que eu sugiro é respirar e fazer exercícios respiratórios para dormir melhor. O assunto de hoje é o horário biológico, tá? Então, nosso relógio biológico é acordado das 3 às 5 da manhã, onde o Ti está no pulmão. E o brief que eu sugeri para vocês é um blend que eu adoro, tá? Que tem folha de louro. Louro, né, era a erva usada para fazer aquela coroa, né, das pessoas que eram grandes heróis olímpicos. Então o louro traz consigo essa energia da vitória, né? Eucalipto tem o eucaliptol, que é maravilhoso, e quando ele entra pelas nossas narinas, ele entra simplesmente desinfetando toda a nossa mucosa interna do nariz, tá? Chegando até o pulmão. Outro componente do brief que eu adoro é o hortelã-pimenta. E por que o hortelã-pimenta ele é excelente para depressão? Porque ele é um óleo yang. Então ele tem uma energia up, para cima, né? E normalmente a pessoa que está com tristeza e depressão, ela tá down, ela tá para baixo. A melaleuca, a árvore do chá, é um dos óleos mais mágicos. Por quê? Porque a melaleuca, ela protege a nossa camada protetora. Então a gente tem uma camada em torno da gente que os chineses chamam de Wei Qi, que é a nossa energia protetora. E a melaleuca é capaz de tampar buracos na nossa camada protetora, seja energeticamente, emocionalmente e fisicamente. Por isso que a melaleuca trata todos os desequilíbrios de pele, tá? Depois nós temos o limão, que é maravilhoso para tirar o ranço. O limão é um antioxidante, um poderoso medicamento dos céus, né? O limão, ele é completamente solar. E o que o limão faz no nosso organismo, de acordo com a medicina chinesa? Ele faz a energia circular do centro para fora. E o que é a tristeza? É justamente essa estagnação de energia. Gente, obrigada por estarem aqui comigo. Se você acha que essa live pode ajudar alguém, clica no aviãozinho e envia, tá? E vão mandando as perguntas aí. E a gente termina aqui, né, com 2 óleos desse brand que eu amo, que é o Rajvansara, que é um óleo mágico, que ele faz literalmente esse chi, essa energia que vem através do oxigênio, né? Porque do oxigênio a gente recebe a energia yang, a energia que vem dos céus, né? E literalmente quando a gente respira, a paz se instala. E a gente termina com o cardamomo, que é um óleo mágico para quem é hindu, né? Na medicina Ayurveda, o cardamomo é um óleo que tira a umidade. Então, se você fala para mim, vamos supor, a Daiane acabou de entrar e fala assim, Rafaela, você falou que leite gera umidade, que gera muco no pulmão, mas eu amo leite. Daiane, coloca uma gotinha de cardamomo, ou ferve alguns cardamominhos no seu leite, que ele vai te ajudar a consumir o leite sem ter a umidade. Agora, das 3 às 5, o relógio biológico estava no pulmão. Me perguntaram qual o melhor horário para o intestino e eu vou responder agora. Das 5 às 7 da manhã, tá? Porque é nessa hora que o nosso relógio biológico... eu vou tirar isso aqui para mostrar para vocês. Não pega? Depois eu mostro tudo, prometo. Eu vou fazer bagunça. Então é das 5 às 7 da manhã que o nosso relógio biológico está consertando o nosso intestino grosso. E durante essa hora da manhã, o ciclo de energia, o Ti, está concentrado no intestino grosso. Para quê? Para remover as impurezas. Tá? Então é muito importante que você vá ao banheiro fazer a caquinha das 5 às 7 da manhã. Esse é com certeza o melhor horário para esvaziar seus intestinos. Porque é nesse horário, das 5 às 7 da manhã, que a energia máxima tá no nosso intestino grosso para fazer a limpeza, para fazer a faxina. Então é nesse momento também que ele tem a melhor capacidade de expelir as toxinas. Então uma mamãe que fala, Rafaela, minha filha, meu filho tem muito problema para fazer cocô. O que eu aconselho, inclusive
para os adultos. Faça uma pastinha, tá? Se estiver muito ruim mesmo, faça uma pastinha com água morna. Você vai usar 2 colheres aí para poder passar em todo o intestino de argila dourada ou argila amarela, que é bem solar, e coloca umas 2 ou 3 gotinhas do óleo essencial de fenel, que é o erva doce, e faz a massagem no sentido horário. Depois põe essa criança num banho morninho depois de uma meia hora para tirar isso, tá? E põe ela para fazer cocô, gente. Vai ser maravilhoso. Outra dica é o seguinte, água morna. Os chineses sempre tomam água morna ao acordar com limão. O que eu gosto de fazer? Eu tomo água morna, o limão espremido, que eu gosto muito, e ponho 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial de limão para potencializar, tá? Se houver desequilíbrio no nosso intestino grosso, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir a constipação, o ressecamento, e isso vai trazer o que? O ganho de peso, mas principalmente, olha para o pessoal da harmonização orofacial que tá aqui, a doutora Cristina acabou de entrar, amo o filtro dela de ozonoterapia, que eu amo. Cristina, se uma pessoa não faz cocô, não dá para ter a pele boa, tá? Intestino preso causa envelhecimento precoce, então porque você fica toda intoxicada. Eu sempre falo que a pessoa fica, doutora Andréia, a pessoa que não faz cocô fica o quê? Enfesada, que nada mais é que cheia de fezes, ok? Então ela fica enfesada, brava, mal-humorada, fazendo um monte de careta que vai gerar um monte de ruga. Fora que a pele, quando os nossos intestinos não excretam as toxinas tentam sair pela nossa pele, tá bom? Então, para que o seu intestino grosso funcione adequadamente, regule o seu ciclo de sono. É muito importante a gente seguir o nosso ciclo circadiano. Doutora Najara Sampaio, tem dormido bem? Tem feito a coisa certa? Me conta, doutora Andréia Sandri, como é que tá sendo, a Sandrine, né? Como é que tá sendo isso, tá? Esse horário também, gente, tá das 5 às 7 da manhã, tá muito associado aos bloqueios emocionais, que tem tudo a ver com o nosso intestino grosso. E quais são as emoções que bloqueiam o nosso intestino grosso? Vamos ver o que vocês me falam, o que vocês acham? Quais as emoções que bloqueiam o nosso intestino e não deixam a gente fazer cocô, tá? Alguém? Intestino preso vem da sensação, da emoção de estar preso, literalmente preso, tá? Ai, que lindo! A doutora Najara tá falando que ela atua na odontologia integrativa, assim como eu, que amo. Acho que não existe saúde sem ser integral, e já vem mudando os hábitos. É muito importante, né? Eu acho que todos nós profissionais de saúde, né, Jéssica, nós curamos as nossas feridas curando a ferida dos outros. Mas a gente tem que se lembrar de curar a nós mesmos. Natália Manfrim, Elaine, Vanderlei, sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é o relógio biológico da medicina chinesa, o relógio Zhangfu, que fala qual hora, né, que acontece a máxima energia em cada órgão. Oi, Aline, que bom que você chegou. E o intestino solto? Ah, nós vamos falar isso também. O intestino grosso, ele pode estar solto ou ele pode estar preso. A energia que prende o intestino é a da pessoa de estar se sentindo presa, tá? Literalmente. A pessoa que sempre está na defensiva, tá? A pessoa que é impaciente em relação à própria vida. Ou também, gente, a pessoa que é pão dura, tá? Pão dura. Ela literalmente não quer soltar nada, nem o cocô. Então ela quer reter tudo. São pessoas que normalmente têm uma tendência a vibrar na falta. Então isso é inconscientemente, tá? Com medo de faltar, a pessoa não consegue soltar nem o cocô. Então o despertar constante, né, dessas coisas é um sinal. Se você tá com o intestino preso, é um sinal que você precisa, ó, liberar os seus fardos emocionais, deixar passar, deixar literalmente fluir.
Ele me perguntou, e já vou falar um pouco mais do baço. Intestino solto normalmente tem a ver com o nosso desequilíbrio do nosso baço. E aí tem muito mais a ver com a nossa preocupação. Segura aí que nós vamos chegar lá no baço, hein, gente? Então, os melhores óleos aqui para prisão de ventre. Gengibre, porque é um estimulante natural do sistema digestivo e ajuda na mobilidade gástrica. Então vai ajudar você a liberar essas cargas energéticas, tá? Limão, eu amo limão, porque tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, é ligeiramente laxativo, mas se você tiver com o intestino solto, ele também segura, porque ele traz a gente para o nosso equilíbrio e promove uma digestão mais suave. O outro óleo que eu adoro para o tratamento digestivo é o rosemary, que é o alecrim, né? Que é o óleo da alegria. Peppermint, hortelã-pimenta, que eu falei para vocês, ajuda, sabe, cólica, aquele movimento espasmódico de quem falou que tá até com o intestino solto. O hortelã, se você fizer um movimento anti-horário, vai dar uma prendidinha, uma equilibrada aí. E ele facilita os movimentos intestinais, então ele tira cólica, tá? Ele é muito bom também. O fenel, que é o funcho, né, a erva doce, pode ser usado como laxante natural. Então, se você tem intestino solto, não use o fenel como massagem. E eu adoro o Zengest, que nós vamos falar dele daqui a pouco, na hora que a gente falar do desequilíbrio do estômago, que é um blend da digestão. Então, das 7 às 9 da manhã, a energia máxima curativa está no nosso estômago, Marta. A Luciana entrou, que delícia que eu. Então, ó, das 7 às 9 da manhã, o estômago, ele tem literalmente a função de digestão, em especial de proteínas. Então, o meu conselho para vocês é o seguinte: comam um ovo todos os dias. Ele pode ser cozido, ele pode ser pochê, que é aquele que você frita na água, né? Pode ser num fiozinho de azeite, naquela frigideirinha antiderrapante. Comam um ovo todos os dias. Vocês vão ver como que o humor melhora, a energia melhora, o cabelo melhora, a vida melhora, tá? Então, nessa hora do dia, das 7 às 9 da manhã, é o período que a energia está abundante no nosso estômago. E o que significa isso? Que a gente deve fazer um café da manhã de rei. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse ditado, que fala o seguinte: tome um café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Tá? Então, o estômago precisa dessa energia, ele precisa absorver os nutrientes da nossa alimentação, então tem que ser uma alimentação viva, uma alimentação saudável, uma alimentação de verdade, tá? Esqueça alimentos industrializados. Eu sempre falo para você o seguinte: quanto maior a data de validade do produto que você consome, menor a sua validade. Então, esqueça de abrir e comece a descascar, tá? E a sua vida melhora. Porque a gente tem essa energia yin, né, que forma os nossos órgãos, que nossa energia da terra, tá? Então, comam comida de verdade. Seja bem-vinda, doutora Nath, doutor Roque, sejam todos bem-vindos. Então, o estômago, me perguntaram, fala o estômago emocionalmente, o que desequilibra o nosso estômago, o que faz certas pessoas já acordarem com enjoo, não fazer bem a digestão já no café da manhã, a pessoa já tá com aquela cara, tipo, enojada, ou seja, completamente cheia. O que significa isso? O estômago está literalmente ligado a não digerirmos, mas não é só comida, tá? São pensamentos, emoções, situações que acontecem no nosso cotidiano. Então a pessoa já acorda completamente cheia, né? Então qualquer coisa que ela pensa em colocar no estômago, aquilo volta, ela não está conseguindo literalmente digerir. E normalmente pessoas que estão com problemas emocionais no estômago têm a tendência a fazer o quê? Gastrite nervosa, tá? Então, o que eu indico para essas pessoas? Primeiro, deixar fluir, né? Porque a preocupação, a ansiedade é excesso de futuro. Uma paciente uma vez falou para mim uma coisa que eu guardei. Eu adoro conversar com os pacientes. Os pacientes são com certeza os meus melhores professores. Eu conversei com uma senhorinha, ela já tinha uns 89, quase 90 anos, uma paciente minha, e perguntei para ela do que ela mais se arrependia toda a vida. E sabe o que ela me falou? Ela falou para mim que ela mais se arrependia toda a vida foi das preocupações e o medo do que ia acontecer. Aí eu falei para ela, mas por
Oi, gente, dá uma paradinha aqui, deixa eu ver. Tá dando que a energia do celular tá baixa, só um segundinho, deixa eu ver se tá desligada aqui atrás. Ela falou pra mim por que ela mais... Agora deu, voltou a carregar. Por que ela mais se arrependia das preocupações? Ela falou assim que os maiores medos, as maiores angústias da vida dela nunca chegaram a acontecer. E que isso não adiantou absolutamente nada, porque ela sofreu como se tivesse acontecido. Então eu acho que a gente tem que buscar literalmente a presença, nem no passado, que gera depressão, tristeza e melancolia, nem no futuro, que gera ansiedade, agitação, euforia. Se manter no momento presente, viver o presente, se manter no controle da situação. Um dos olhos que eu sempre indico, eu sei que tá lotado de dentista aqui na live, que delícia, e pacientes também, um dos melhores olhos que eu indico para bruxismo e apertamento dental. Que bom que você entrou, Rê. Renata Domingues, minha prima grande biomédica. Orgulho, orgulho. Deixa eu te falar, Renata. Não conseguir digerir, tá? Zengeste. Ele alivia a azia, auxilia na digestão, auxilia na indisposição estomacal, alivia gases, alivia inchaço e alivia constipação, ou seja, você literalmente se desintoxica. Mas no bruxismo, o que acontece? A raiva reprimida, as coisas que a gente engole, os sapos que a gente engole à noite, durante o dia à noite a gente remoe, a gente arranja os dentes para tentar destruir a nossa agressividade. E o meridiano que passa por essa região é o meridiano do nosso estômago. Então ele desce aqui na linha reta da pupila, E1, E2, E3, E4 no canto da boca, virando E5, E6, E7, E8. Ou seja, toda essa parte de fazer isso aqui, ó, o apertamento está relacionado às coisas que a gente não digere. Então os meus pacientes sempre pedem, Rafaela, você faz uma placa de bruxismo? Eu, pessoalmente, não gosto de placa de bruxismo, a não ser que seja por uma situação de emergência até a gente tratar a causa, porque a causa é, na maioria das vezes, emocional. As disfunções na articulação temporomandibular, né, que pega a têmpora, o músculo temporal mandibular, as nossas disfunções nessa região tem um componente emocional altíssimo, tá? E também tá aqui ligado ao nosso intestino delgado, que eu vou falar com vocês do que acontece, tá? Então sejam todos bem-vindos. Você sabia que das 9 às 11 horas da manhã, a nossa energia, Carla, tá no baço? E tem gente que falou aqui do intestino solto. Sabe quando você faz aquele cocô mole, amarelinho? Aquilo lá é excesso de bile, ou seja, você tá com desequilíbrio no baço, não está conseguindo absorver essas coisas também. Então, o baço, muita gente pensa assim, na nossa medicina ocidental, o baço não serve para nada, Rafaela. Gente, o baço é um órgão importantíssimo. Ele é fundamental para que a gente receba uma fonte de energia renovável, né? E economiza a nossa energia vital, que a gente falou lá na primeira live. Então, o baço, ele é capaz de transformar, ele absorve, transforma os alimentos em energia. E aí ele manda essa energia para todos os órgãos. Então o baço é fundamental. E por isso é importante a gente ter feito. Olha lá, a Lívia está perguntando qual que é o óleo para o estômago. Eu gosto do blend para digestão, que chama Zengeste, tá? Depois eu mostro para vocês aqui. Para mim, ele tem todos esses óleos que são legais para te ajudar. Se fosse escolher um óleo, só escolha esse blend, porque já tem vários óleos aí para tratar vários fatores, tá? Se você tomar um bom café da manhã, das 7 às 9, das 9 às 11, o seu baço vai ser capaz de fazer o seu trabalho, tá? E aí você vai ter energia para o dia todo. Agora, se você, a Marlene Cagliari, grande auxiliar odontológica, paciente querida, que bom, seja bem-vinda. É importantíssimo, Marlene, que você tome o seu café da manhã, das 7 às 9 da manhã, porque das 9 às 11 você vai ter energia. Se você não toma um café da manhã saudável, com comida de verdade, essa é a hora que a gente tem aquela queda, tá? Mas se você não conseguiu tomar o teu café, até às 11 ainda dá tempo, tá, gente? Porque é o café da manhã que garante energia pro dia todo, tá? Energeticamente, o baço tá ligado com as nossas preocupações, tá?
Tá? A Marlene falando de saudade, também tô com saudade. Passa no consultório para me ver. Natália, seja bem-vinda. Gente, o baço tá muito ligado com a nossa preocupação. E o baço, quando ele tá em desequilíbrio, ele gera os pensamentos ruminantes. Ruminantes, o bruxismo também, mas a Márcia tá, ó, nota 10, tá terminando o curso de aromaterapia com nota 10, porque ela tá sabendo muito de medicina chinesa. E a Marcinha começou com a gente do absoluto zero em medicina chinesa. E realmente ela tá magnífica, magnífica nas interpretações. Então, o bruxismo tem muito a ver com baço, né? Estômago, baço e pâncreas. A Regia Aquino entrando por aqui. Então, o que acontece? Esses pensamentos ruminantes vêm da vaca mesmo, né? Que fica ruminando. Então, ela mastiga, aquilo vai para o estômago e volta. E aí, quando a gente está com desequilíbrio no baço, a gente tem uma tendência de ter o quê? Aquela queimação. Parece que um dragão tá subindo pela sua boca. Ou refluxo. Então, isso tem muito a ver com a preocupação. Seja bem-vinda, Inês, doutora Juliana, integrativa aí, que eu vi que trabalha com laser, seja muito bem-vinda. E se nós estamos muito pré-ocupados, ou seja, ocupados antes da coisa acontecer, quando a coisa não chega a acontecer, que foi o que a minha paciente me falou, não adiantou nada, a coisa ruim que você não estava com medo de acontecer, não aconteceu. Sabe por quê? Porque você sofreu do mesmo jeito. E quer um óleo para literalmente liberar essa preocupação desnecessária, esses pensamentos ruminantes? Anota aí, é manjerona. E o manjerona tem a ver com tudo que a gente prende, sabe? A síndrome do carpo, que é a pessoa que quer manter tudo com as rédeas puxadas. Oi, Regina, que delícia! Minha paciente, a Regina é minha paciente de Uberlândia. Regina, esse óleo de manjerona vai ser muito bom para você, porque essas dores na articulação, a vontade de manter tudo sob as suas rédeas, pode dar síndrome do carpo, tendinite e artrite. Você sabe, né, Regina, que não existe coincidência, que a pessoa entra numa live porque ela precisa ouvir alguma coisa que vai ser dita e ela entra na hora exata que o que eu tô falando vai servir para ela. Então me diz aí, Aline, se vai servir isso para você, tá? Porque o óleo de manjerona, ele literalmente, ele livra a gente de todas as câimbras, entorses, tendinite, artrite, ajuda a regular a pressão alta, trata problemas cardíacos, laringite, bronquite, limpa o nosso pâncreas, então é super indicado para quem tem diabetes, trata furúnculo, pessoas que têm herpes labial, ele é fantástico. E agora enxaquecas, que são muito comuns na primavera, tá? E dores de cabeça. E ajuda na cólica e na constipação. Das 11 a 1, gente, preste atenção, quem está entrando na live agora, a gente está falando, me diga a hora que você tem o seu problema e eu te digo em que órgão ele está. Se as suas dores, os seus desequilíbrios, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua palpitação acontece das 11 às 1 hora da tarde, teu problema está no coração. Sabe por quê? Porque é nessa faixa de horário que a energia está consertando o nosso coração. E por isso é fundamental, prestem atenção nisso, gente, que das 11 a 1 vocês evitem exercícios físicos, tá? Então, das 11 a 1 é uma péssima horário para ir para academia, um péssimo horário. Sabe por quê? Porque esse momento você precisa fazer uma pausa, você precisa almoçar, você precisa relaxar, né? Os povos que vivem mais de 100 anos com saúde, eles têm o hábito de fazer a siesta, ou seja, dormir, descansar depois do almoço. Isso é muito importante, tá? Então, nesse horário, das 11 a 1, é desaconselhável fazer exercício físico intenso e ficar em ambiente muito quente. E emocionalmente, o nosso coração está ligado à ansiedade, agitação e euforia. Por isso que pessoas que têm problema no coração, devem buscar óleos e coisas que ajudem essa energia a baixar, porque o coração traz o fogo. E o que apaga o fogo? A água. Então, para combater problemas no coração, sabe o que é o melhor remédio, gente? Água. Para baixar a pressão alta, qual que é o melhor remédio? Água, porque é o melhor diurético que tem. Para apagar o fogo, água, tá? E os óleos essenciais que eu amo para ajudar esse equilíbrio do coração é o lavanda, tá? O lavanda é fantástico. Um óleo que eu amo para tirar a ansiedade é o
Basil, que é um manjericão, né? O manjericão, ele é primo da lavanda, porque ele tem o linalol, que é um componente químico da lavanda, e do eucaliptol, porque ele tem, e do eucalipto, porque ele tem o eucaliptol, então ele é muito bom para equilibrar. Outro óleo que ajuda muito para pessoas ansiosas, eufóricas, né, que não conseguem finalizar nada que elas começam, são fogo de palha, é o óleo de vetiver. Porque esse óleo de vetiver, ele é primo do capim-limão, que eu amo, né, que é o lemongrass. O vetiver, gente, eles são umas folhas, e o vetiver tem uma característica que é maravilhosa, que é o aterramento. Ele puxa essas pessoas que são aéreas, ó, pro chão, Marquelise. Então, vamos transformar sonhos em realidade usando o vetiver. O vetiver, ele tem cerca de 2 a 3 metros de raiz que fica na longitudinal. Ou seja, ele literalmente traz essa energia do aterramento. Além de ter um cheiro de terra molhada maravilhoso. Eu acho um óleo muito, muito, muito sensual. Homem com esse cheiro de terra molhada realmente é muito afrodisíaco, tá? Agora me perguntaram do intestino delgado. Que horas que a energia está no nosso intestino delgado? É a hora de fazer cocô pela segunda vez no dia, gente. Das 13 às 15 horas, tá? Essa fase é muito importante, porque você está assimilando o almoço para obter o máximo de energia do que você comeu. Então, um copo cheio não pode ser enchido. Então, normalmente, você tem que estar fazendo uma pausinha aí e tirar o seu momento para ser rei ou rainha. Literalmente, soltar, sentar no trono e soltar o que você não precisa mais, né? Liberar todas essas toxinas. Então, você deve evitar das 13 horas, da 1 da tarde às 3 da tarde, o trabalho pesado, seja física ou principalmente mentalmente estressante. Então, no consultório, logo depois do almoço, a gente não tem aquela lentidão também mental, logo depois que a gente come. Por quê? Porque toda energia que estava no cérebro, ele é deslocado para digerir e absorver os alimentos do nosso estômago. Por isso que vem aquela soneirinha. Se você conseguir tirar uma siesta de 15 minutos, você se mantém jovem pela vida inteira, tá? É necessário descansar. Quem malha muito, né, quem tá malhando pesado para ganhar músculo, sabe o quê? Que a gente ganha massa no repouso, né? Então, a primeira parte dessa faixinha horária aí, das 13 até as 3, se você não conseguir almoçar, até umas 2 horas, dá para ainda almoçar, tá, gente? Para poder absorver. E se conseguir o banheiro, vai ser maravilhoso. Porque me perguntaram da bexiga. A bexiga está no seu máximo potencial de energia, né? O Qi tá ali, o Qi tá curando a bexiga das 13 horas da tarde às 17. E esse é o melhor horário para fazer coisas importantes e difíceis do dia. Então, sabe aquela criança que é muito difícil? Ou aquele paciente meu que tem necessidades especiais? Eu sempre reservo para ele o horário das 13 às 17, porque o horário, Isa, Fernanda Maria de Paula e a Georgia, que a gente está na nossa máxima energia. Então, se você tem coisas realmente difíceis, Branca, para resolver na sua vida, marque para fazer isso das 3 às 17. E hidrate-se, tá? Hidrate-se muito e não segure o xixi, hipótese nenhuma. Mas principalmente das 13 às 5 você tem que liberar, porque a bexiga precisa ser lavada. Então, se você puder tomar uns 2 ou 3 copos de água das 3 às 5 da tarde, você vai estar fazendo um bem enorme para você, porque você vai estar tirando toda a toxina que tiver na sua bexiga. Para quem tem problema de ácido úrico, é simplesmente sensacional tomar água. Água com o quê? Água com limão, tá? Se você não pode, se você tem algum problema com limão fruta, use o óleo essencial de limão, porque ele literalmente vai ajudar com que seja eliminado todo o ácido úrico do seu organismo, né? Porque o ácido úrico, quando ele é retido, é uma das maiores causas de artrite. Então, tome muita água com limão, tá? Para poder literalmente tirar isso. Qual é a energia? Me falaram, a Jéssica perguntou sobre o medo. A energia que adoece a nossa bexiga é o medo, a insegurança, tá? Pessoas muito ciumentas, pessoas inseguras, pessoas possessivas têm tendência a ter doenças na bexiga, cistites recorrentes, infecções recorrentes, problemas de bexiga direto, porque medo, insegurança, ciúmes gera essa energia que desequilibra a nossa bexiga. E em seguida, das 19 às 17 horas, a energia reparadora está nos nossos
rins. Então, continue tomando água. Se você falar pra mim, fala qual o horário mais importante para eu tomar água? Das 3 da tarde às 7 da noite, tá? Então, são as 4 horas do dia mais importantes para você estar se hidratando. Das 13 às 19. Tome pelo menos 1,5 litro de água agora no verão, nesse horário, tá? Porque os rins... Quem entrou aqui agora? Que delícia, Tamires entrou aqui na live, seja bem-vinda, Tamires. Tamires, a esposa do Miller, meu personal trainer, né? A Sussunata entrando agora para entender. Se eu chegar na hora exata de falar do órgão mais importante do corpo, tá? E não é o coração, não é o cérebro, são os rins, porque neles estão guardados a nossa energia vital, o nosso chi, tá? Então os rins são fundamentais para a medicina chinesa, porque eles estão relacionados à nossa sede da energia, a sede da nossa vida. E é nesse momento, tá? Das 17 às 19 horas que a gente tem aquela queda de energia, aquela fundada, tá? Então, nesse horário, a gente pode procurar comer coisas naturalmente salgadas. E o que seria muito legal para a gente se alimentar nessa hora? De nozes, de coisas bem, sabe, salgadas. A Régia tá falando que a gente pode colocar 2 a 3 rodelinhas de limão e um pedacinho de gengibre em 1 litro de água e deixar na geladeira e tomar durante o dia. Pode sim, tá? Mas o ideal, Régia, é que você tome pelo menos 3 litros de água por dia. Pessoas que têm problemas de artrite, artrose, pessoas que têm fibromialgia devem fazer do limão seu melhor amigo, tá? Mas o limão, ele pode ser potencializado em muito pelo óleo essencial de limão, porque ele é bem apurado, tá? O óleo essencial é a alma da planta, tá? Vamos falar desse horário que nós estamos agora, tá? Nós estamos no horário do pericárdio. E o que é o pericárdio? É justamente essa membrana fibrosa que envolve o nosso coração. E das 19, que é 7 horas da noite, às 21, o pericárdio está sendo curado pela energia Qi. E o pericárdio está intimamente relacionado com o nosso coração, porque anatomicamente ele é a membrana serosa que reveste, que protege o nosso coração. Então, gente, das 7 às 9 seria o momento, Flávia, ideal para a gente começar a induzir o sono. Por isso que eu tô fazendo essa live mais cedinho com vocês, para não atrapalhar o sono de vocês. Na nossa medicina ocidental, a gente sabe que às 21 horas começa a ser liberada a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então é o momento ideal para fazer o quê? Uma meditação, uma atividade física leve, uma leitura, tá? Ficar junto com a família, tá? E lembrando, à noite a gente deve comer pouco, lembra? Café como um rei, almoço como um príncipe, jantar como um mendigo. Já estamos chegando no fim da nossa live. E para quem não tá seguindo a jornada da MTC, vão lá na minha bio, se inscrevam gratuitamente, porque todo esse material vai ficar salvo dentro da plataforma, tá? Para vocês assistirem, reassistirem, fazerem as suas anotações. E o melhor é o seguinte, eu vou compartilhar, peraí que eu vou mostrar para vocês, que lindo, deixa eu tirar daqui. Eu vou compartilhar com vocês todo o material em PDF exclusivamente de graça. E ao final da jornada você ainda vai ganhar, sabe o quê? Um diploma. Então olha aí que lindo que tá esse material, gente. Tudo que eu falei, olha que lindo. Oi, Vitor. Crepe entrando para conhecer esse material que tá incrível, ó. Então tudo que eu tô falando, viu, Izzy Lucas, vai ficar guardado para vocês lá. Então, estamos terminando, né, a live. Só mais 2 informações, 2 horáriozinhos, mas para quem perdeu, vocês podem reassistir aqui no IGTV, mas eu sugiro que vocês se inscrevam e vão para a nossa plataforma e entrem na nossa jornada da MTC, onde você vai ter todo esse material inteiramente grátis e ainda no final um diploma pela participação. Das 9, que daqui a pouco vai dar 9 horas da noite, às 11 horas da noite, a energia curativa está no nosso triplo aquecedor. Lembra que eu falei para vocês, ó? Daqui da gargantinha, ó, até o nosso diafragma,
A gente tem o aquecedor superior, ou seja, todos os órgãos que estão nessa região. Do diafragma até o umbigo, a gente tem o nosso aquecedor médio, todos os órgãos dessa região. E do umbigo à nossa pelve, o aquecedor inferior, ou seja, todos os órgãos que estão nessa região. E o triplo aquecedor é considerado um meridiano da medicina chinesa, que está estreitamente relacionado com vários órgãos e vísceras do nosso corpo, porque todos os órgãos e vísceras que estão no nosso tronco, né? Literalmente tudo está envolvido aí no nosso triplo aquecedor. Então, ele age na proteção desses órgãos. Então, das 9 às 11, gente, evite qualquer coisa tóxica. Não dá para resolver problema que você não resolveu no trabalho nessa hora. Não é hora de DR, tá, gente? Deixa pra brigar com o namorado de manhã. Das 9 às 11 da manhã, onde a tua energia tá no estômago. E aí você vai conseguir digerir as coisas. À noite é a hora da paz se instalar, tá? Então, durante esse tempo, um pouco antes no inverno, a gente tem vontade de dormir mais cedo, um pouco mais tarde no verão, é a hora da gente estar indo fazer naninha, indo pra cama. Porque durante os estágios de sono, nosso sistema endócrino se reequilibra. A gente, como toda máquina, precisa do descanso, a gente precisa da pausa, a gente precisa de uma noite bem dormida. Deus é muito sábio, porque Ele fez a noite entre 2 dias para que a gente possa se recompor, tá? Para estar no outro dia melhor. Então não passe a sua noite pensando em problemas. Ninguém paga a conta que esqueceu durante a noite. Ninguém fala o que quer falar para a pessoa durante a noite. Então durma. A noite foi feita para dormir, para nos reequilibrar, para reparar todos os nossos órgãos e vísceras. E isso significa, gente, que qualquer problema de saúde, tá? Se você tem problemas de dores, tonturas, qualquer coisa que aconteça entre as 9 e as 11 da noite, estão muito associados ao nosso sistema imunológico, à nossa tireoide, tá? E ao nosso metabolismo. Então, as pessoas que costumam, seja bem-vinda Amanda, Valda, as pessoas que costumam ter dores, desequilíbrios, sensações de angústia, estresse excessivo, preocupação das 9 às 11 vão estar com problemas no seu sistema imunológico, na tireoide e glândulas suprarrenais. E para melhorar a qualidade do seu sono, nessa fase do dia das 9 às 11, o que eu sugiro? Fazer um exercício de relaxamento, de novo a respiração, tá? Jesse Fraga entrando agora para entender que daqui 3 minutos, o que a gente deve fazer? Ver filmes que levem a gente para uma elevação espiritual, conversar com pessoas que puxem a gente para cima, tá? Desfrutar de coisas leves, de coisas gostosas, né? Deixar a opinião dos outros pra lá, né, Amanda? Amandinha, que saudade, hein? Amanda do Pilates fez acupuntura comigo, então é maravilhoso estar aqui falando um pouco, né, disso que a gente tem a intenção verdadeira nessa jornada da MTC de melhorar a qualidade do seu sono, para melhorar a qualidade da sua vida. Viu, Amanda? Fazer yoga, fazer Pilates. Pilates, um dos pilares do Pilates, né? O Pilates dizia que me fale como você está, a tua flexibilidade, que eu te falo que idade você tem, né? Então fazer Pilates é simplesmente maravilhoso. E a gente ganha uma consciência corporal dos nossos diafragmas fantásticos. A Sandra entrou agora na hora de ouvir que fazer Pilates melhora pra gente namorar, hein, gente? Por causa das contrações, então você fica, ó, muito melhor pra namorar. E namorar faz parte da vida, né? Das 9 às 11 é um bom horário para namorar, porque namorar, não é, Amanda? Relaxa demais. É melhor do que tomar calmante, hein? Então, vamos relaxar. E o relaxamento, ou a rigidez, que me falar de fibromialgia. Na psicossomática, na medicina chinesa, a fibromialgia não é reconhecida nem como uma doença, e sim como um desequilíbrio. E para quem me perguntou, não é reconhecido nem como um desequilíbrio do corpo. A fibromialgia é um desequilíbrio da alma. Então é muito importante para as pessoas que têm fibromialgia tentarem ouvir o recado do universo. Porque todos nós que estamos aqui nesse plano, nós estamos aqui para realizar o propósito das nossas almas nessa vida. E quando tudo dói, a dor não é no corpo, gente, a dor é na alma. É a sua alma te puxando a orelha, porque você está saindo do seu propósito.
E de verdade, né, tudo isso que a gente está fazendo nessa jornada é para descobrir que o caminho é para dentro de você, tá? Então, das 11 a 1 hora da manhã, a energia curativa está na nossa vesícula biliar. E a nossa vesícula biliar está literalmente, ó, grudadinha no fígado, que vem da 1 às 3 da manhã para a gente fechar esse relógio biológico. E nesse momento, gente, por favor, durmam. É muito importante, André, que você durma no máximo entre 11 horas da manhã, você tinha que estar dormindo. Às 11 horas da noite, você tinha que estar dormindo. Porque das 11 a 1, a energia curativa está na sua vesícula. Então, se você não dorme das 11 a 1, você começa a esgotar os seus reservatórios de energia, tanto na vesícula quanto no fígado, tá? Jesuane entrando agora, entendendo que tem que dormir às 11 para repor, tá, a energia do fígado e da vesícula. Pessoas que têm problema de vesícula ou perderam a vesícula, normalmente são pessoas que ficam muito com dificuldade de tomar decisão. A pessoa, quando tira a vesícula física, se alguém tirou a vesícula, me conta aqui se não é verdade, se você não ficou mais indeciso ou indecisa. A vesícula, ela produz a nossa bile, né? Que é a substância necessária para a digestão e absorção, além de ajudar a quebrar toda a gordura consumida durante o dia. Então, acordar, se você está dormindo já e você acorda durante esse horário, pode significar que você está com cálculos biliares, ou se você tem dificuldade de dormir, pode significar que você está com cálculos biliares e que precisa diminuir a sua ingestão de gorduras animais e colocar mais óleos vegetais na sua vida, tá? Então, essas oleaginosas são maravilhosas. Consumir óleo de coco é fantástico também. A vesícula biliar, gente, está muito, muito relacionada à decepção, tá? Decepção emocional. Muitas pessoas ficam tão decepcionadas com certas pessoas ou com certas situações na vida que chegam a perder a sua vesícula, tá? A vesícula também está muito relacionada à falta de autoestima. A vesícula nossa vesícula está muito relacionada a pessoas que são perfeccionistas, ou seja, nunca acham que nada que ela faz tá bom. Isso também é um problema de autoestima. A vesícula está muito relacionada com a amargura e o ressentimento. Eu prometo que eu vou fazer uma live para vocês falando só das emoções no rosto, tá? Mas vocês vão ver que aquelas pessoas que têm a marionete aqui, ó, são pessoas que estão recriminando muitas pessoas, são pessoas que estão muito amargas, tá? Estão muito enojadas de alguma coisa. Então, para que você volte a dormir bem, você deve praticar a autoaceitação, tá? A autoaceitação incondicional, gostar de quem você é, do jeito que você é, deixar de buscar a aprovação das pessoas, porque isso você nunca vai ter. Ou você vai estar alto demais, ou gordo demais, ou magro demais, ou novo demais para usar essa roupa, ou velho demais para fazer não sei o quê. Então, viva a sua vida, né? E deixe a opinião dos outros com os outros. Porque, já falo, a opinião dos outros. Então, a opinião dos outros, a meu respeito, é deles. Não é minha, né? Eu sei, né? Eu falo que com 46 anos é maravilhoso. Pelo seguinte, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e isso me basta, né? Porque muitas pessoas tentam denegrir a sua imagem para justificar para elas mesmas o que elas fizeram com você. Né? Então, deixe a opinião dos outros, viu, Red, com os outros. Isso é muito importante. E volte a dormir bem. E é muito importante você se perdoar. Se perdoar. O perdão, né? Eu amo para perdoar. A vesícula, quando a gente perde a vesícula, é por excesso de julgamento. Então, é muito importante o perdão. O óleo do perdão é o forgive, tá? É o blend do perdão. Então, perdoe em primeiro lugar a você mesmo, sempre. E perdoe os outros. Independente se a pessoa merece ou não perdão, você merece paz. E para finalizar o nosso relógio biológico, da 1 às 3 da manhã é a hora que a nossa energia curativa, o nosso Qi, tá no fígado. E é fundamental, você já tá dormindo da 1 às 3 da manhã, tá? Porque é quando o fígado tá no seu mais alto nível de desintoxicação. Então, portanto, se você estiver dormindo da 1 às 3 da manhã, o fígado vai conseguir desintoxicar o seu corpo para que ele se autocure. O sono, ele é fundamental. Pessoas que não dormem vivem menos, tá? Durante esse período, da 1 às 3 da manhã, teu sangue está passando pelo fígado, está sendo purificado. Imagina o seu sangue sendo completamente purificado, tendo retirado deles resíduos,
tá? E esse sangue limpo, ele vai correr por todo o seu corpo. Agora, se você está dormindo, preste atenção. Fabi Leite de Portugal, lindíssima, cada dia com a pele mais incrível devido aos óleos essenciais, né, Fabi? Quando eu estive em Portugal, a Fabi me perguntou, para quem eu não indico óleos essenciais? Eu falei para ela, para os teus inimigos, porque quem usa óleo essencial vai melhorar a vida nos 4 aspectos: físico, energético, emocional e espiritual. Então só não indique aromaterapia e terapias integrativas para quem você não gosta, tá? Ah, mentira, Fabi. Vamos fazer o seguinte, Tia Fátima, indica o que é bom para todo mundo, sabe por quê? Porque gente feliz, literalmente, na verdade, Ingrid, não enche o saco. Então vamos desejar que todo mundo seja feliz. Para vocês que estão entrando agora no finalzinho da live, não se preocupe, ela vai ficar salva por alguns dias, mas ela vai ficar numa plataforma para você acessar inteiramente gratuita e ainda ganhar todos os PDFs que estão lindos e um diploma no final dessa jornada. Para você fazer isso, dessa jornada 100% gratuita, é só você ir lá na minha bio, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, da 1 às 3 da manhã, o nosso fígado tá limpando tudo. Mas se você acorda, se você desperta nesse horário, você tá precisando lidar com muitas toxinas. E eu não tô falando só a nível físico, tá? Eu tô falando a nível emocional, energético e espiritual, tá? Se você está dormindo e você desperta entre a 1 e as 3 da manhã, é a hora de lidar e colocar toda essa sujeira, toda essa toxina para fora. Acordar nesse horário, energeticamente, pode e emocionalmente falar de ira, raiva, frustração e culpa. Isso deve ser resolvido, gente. A gente deve colocar isso para fora, né? Num corpo cheio de mágoa, má água, água parada, não pode crescer nada de bom, tá? Num corpo, num coração cheio de raiva, cheio de rancor, não tem espaço para amor. E o amor é a energia mais curativa de todo o universo. E é por isso que eu faço para vocês o convite de continuarem comigo nessa jornada da MTC, que é um caminho para dentro, tá? A Gabi acabou de entrar, tô morrendo de saudade de você, Gabi. Se inscreve lá no link da minha bio, acessa. A Gabi também, a Gabi é médica, oftalmo, e tem uma luta incrível, ela faz um trabalho incrível, tá? Do emprestando minhas pernas para pessoas que não podem correr, e também uma luta pessoal, né, Gabi? Maravilhosa. Então, gente, ó, se inscrevam, ganhem todo o material em PDF e um diploma no final dessa jornada. Eu tô tirando um pouquinho do meu tempo para passar para vocês, não um pouco de conhecimento, pequenos pedaços de conhecimento. Eu tô passando pequenos pedaços da minha alma. É a minha forma de retribuir a tudo que a vida me deu, tá? É a forma de transformar, de ciclar raiva, frustração, né? Porque todos nós temos esses sentimentos, a gente tem que aceitar esses sentimentos, né? E viver a vida intensamente. Gente, eu termino por aqui agradecendo a todos vocês que ficaram comigo, tá? E na quarta-feira da semana que vem, às 20h02, nós estamos de volta com mais uma live na nossa jornada da MTC, tá? Um beijo enorme. Fiquem com Deus e liberem, tá? Deixa sair tudo que, se não ficasse dentro de você, te prejudicaria. Eu termino desejando para todos vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e uma ótima vida. E até a semana que vem, tá? Beijo. Obrigada. Fiquem com Deus.